discernimento para nos conduzirmos nos trabalhos de hoje. Paz com Jesus, Lula. Paz com Jesus. Então, bom dia a todos. Elevemos nossos pensamentos. Com a permissão do Mestre Jesus, damos início ao nosso estudo da manhã de hoje, dia 25 de abril. E, como leitura preparatória, o exórdio de hoje vem do livro Pão Nosso, capítulo 13, Estações Necessárias. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Isso são palavras de Pedro. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas procedências convencionais e que apenas com certas atividades externas já se encontram de posse dos títulos mais elevados, juntos aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação para o céu tão só pela anunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espíritos se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui pela preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual o homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial em que toda a criatura se submeterá para a felicidade da união com o Cristo. Há estações indispensáveis para realizações, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, que se converta, a fim de alcançar a época do refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí, chegado a habilitar-se-á para a construção do reino divino de si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação que se encontras, estarás informando quanto ao serviço que deves levar o efeito para demandar o seguinte. Quer dizer mais alguma coisa, seu Zé? O texto é autoexplicativo. Quer dizer alguma coisa? E na vida a gente tem as estações, tantas estações do ano, né, que é a estação da gente plantar para depois colher, tem a época de chuva, a época de estiagem, a época de... E tem também as estações aqui, por exemplo, você para ir para um determinado lugar. Imaginemos que a gente tem que ir para Mossoró. Aí a gente tem as estações, tem que passar na estação A, na B, na C, e mesmo assim é a vida e o Evangelho, é a simbologia que diz Emmanuel nas palavras de Pedro. Agora você pode abrilhantar com as suas também. Mas eu não abrilhanto. Eu quero primeiro cumprimentar nosso irmão Renato. Bom dia, Renato. Bom dia, Valderice. Bom dia, dona Simone. Que as bênçãos e o amor de nossa mãe continuem nos envolvendo sempre. Bom dia, pessoal. Veja bem, o texto que Zé fez a leitura agora, ele tem sua base, a nosso entendimento, lá no início, no preâmbulo do capítulo 28, na coletânea de preces espíritas, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde é feita uma dissertação sobre a prece. Aí ele levantou uma questão interessante. Muita gente acredita
E aí ele fez a referência, inclusive, religiosa. Muita gente acredita que basta fazer uma prece, verbalizar uma prece, e está cumprido o seu papel, e não é. A prece ela é aceita e ela tem eficácia, ela tem elevação para o alto, ela atinge o objetivo quando você fala com sentimento, com o coração. Isso é o grande diferencial. É quando você fala com o coração. E, por outro lado, o título do chamamento, ou melhor, o chamamento no enunciado do texto que ele acabou de ler, é a renúncia. A renúncia é realmente muito importante, porque diz a espiritualidade que você renunciar não, como é que chama? Esquecer. Você esquecer, o esquecimento das coisas que você fez errada é a porta aberta para o perdão. O perdão é, na verdade, um gesto de amor. E aí você precisa esquecer para trabalhar depois o perdão. Aí você vai trabalhar quem praticou o mal, o auto-perdão, e quem recebeu a agressão vai praticar o perdão. Feito isso, aí você se libera das amarras, da vingança, do ódio, da maldade aqui entre nós. Aí volta lá para a verdadeira vida, aí lá vai passar pelo crivo da razão, vão descobrir quais são os prós e os contras, aí os advogados sabem disso, e aí vão traçar um novo planejamento reencarnatório, onde a criatura retorna à experiência encarnatória, geralmente numa família consanguínea, para pagar o mal que fez com o bem. Eu acho que é por aí o caminho. Senhor Renato, quer dizer alguma coisa, meu irmão? Eu acho que não, mas aí. Bom dia para todos, que Jesus nos abençoe. Eu já peguei quando o Zé já estava lendo, passei para o pessoal para eles discernirem, por favor. Ele já pegou o trem andando. Né, Renato? Bom dia, Renato. Seja bem-vindo. Aí vamos passar para o nosso irmão Omar, que vai fazer a prece intercessória. Eu ligeiramente eu quero dar uma palavrinha sobre isso aí, mas é ligeiro mesmo, para a gente ir para a prece, né? E o Evangelho é referente, quando se fala desse tipo de prece, quando se fala, aí eu lembrei de Etelvina, lá do livro Entre o Céu e a Terra, né? Que ela faz aquela prece refratária, mas faz com intenção, faz com amor, né? Pedindo para a mãe para salvar a madrasta. E, no entanto, era a própria mãe que estava obsidiando a madrasta. Né? E como a prece dela foi tão fervorosa, tão rica, que os mensageiros que ali estavam disseram: vamos favorecer essa moça, pelo fato da intenção dela ter sido feita de coração. Muito bem, dona Graci. Seu Omar? Bom, cumprimento os nossos irmãos, vamos elevar o pensamento a Deus, o grande arquiteto do universo, a nosso Mestre Jesus e a sua Mãe Maria Santíssima, e rogar que os bons espíritos que nos cercam nos ajudem a aproveitar ao máximo essas instruções que nós temos recebido e que vamos hoje receber mais uma parte com relação aos estudos da mediunidade. E que esse estudo, absorvido por nós, frutifique em ações de benemerência, de amor, e que nós possamos propagar isso e fazer com que aqueles que necessitem recebam o nosso apoio, o nosso amor, o nosso carinho, como nós estamos recebendo de tão boa vontade as orientações de Amadeu e de Renato.
que tudo seja feito com a bênção do Senhor e com a luz de Jesus. Maravilha. Vamos passar agora para o seu Simval, que vai tratar do tópico do Evangelho. Lembrando uma coisa que me parece capital. O irmão Bezerra nos chamava, muitas vezes lá na cabine, que trabalhava através do irmão João Cecílio, e me lembrou, não foi uma vez só. Meu filho, todo trabalho na seara do Mestre Jesus precisa ser iniciado com uma prece intercessória e uma leitura do ponto evangélico. Porque a prece é a conexão da gente com o objetivo a ser alcançado através do Evangelho. E o Evangelho em si é como se fosse o chamamento, é o norte que vai dar, é o norte para que vai nos dar o objetivo. Seu Simval Nunes, é com o senhor. Bom dia a todos. Estou meio cavernosa aqui, mas vamos ver se vai dar. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17º, item 9. Os superiores e os inferiores. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem, conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende, e o retira quando julga conveniente. Meu irmão. O texto é mais longo, mas aí tem que fracionar. Muito bem. Senhor Renato, o senhor quer debulhar um pouquinho o texto aí, só para complementar o texto, que ele é autoexplicativo, né? Eu vou passar para a Valderice para ela falar. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Eu- Hoje, inventou da Helena, foi direto para você, Valderice. não é? Agora eu já estou preparada, eu já fico até com o microfone já disposto aqui na minha frente. Às vezes eu demoro porque o microfone não está à minha vista. E o texto aqui fala muito, aqui quando eu estava lendo, Sival estava lendo, só me lembrou a questão do uso da mediunidade para ganhar dinheiro. E aí você vê muitas pessoas que às vezes têm a visão, tem a premonição, tudo, e às vezes vai decidir, vamos, por exemplo, jogar cartas, né? Aí o pessoal, não, mas é um aprendizado, porque aprende, lê aquilo ali. Sim, mas muitas das vezes não é somente isso, né? Muitas das vezes é usando a sua própria mediunidade para isso, ou seja, é um médium de cura que também usa a sua mediunidade para ganhar dinheiro, que inclusive eu conheço umas 2 pessoas que fazem isso, e a gente sabe que é um equívoco, porque o que foi dito aqui, aquilo que nos é dado de graça devemos dar também, né? Se eu recebi, eu dou. É o que aprendemos no nosso cotidiano, como médios e conhecedores. E essas pessoas que eu estou especificando, tanto da carta que eu também conheço, como também do uso para cura, são pessoas que têm conhecimento, não pode nem alegar que eu desconheço sobre isso. São pessoas que passaram pela seara espírita, uns continuam, outros não continuam, uns foram, uma delas foi para a religião afro, mas de qualquer forma tem esse mesmo conhecimento e está usando dessa forma. Aí é o questionamento que eu sempre, às vezes, quando conversam comigo, eu falo, mas quem está perto de vocês? Vocês já pensaram sobre isso?
Então, é algo que a gente tem que refletir, porque se é uma missão, a gente tem que agradecer e usá-la da melhor forma possível, sem nos beneficiar, né, do ouro, né? Porque não é esse ouro que a gente tem que se beneficiar. É só esse acréscimo que eu queria fazer a respeito do texto. Eu acho que está por demais contemplado. Se vocês estiverem dispostos, a gente já passa agora para o texto que vamos trabalhar. Vemos? Muito bem. Nós estamos vindo de textos anteriores que tratam exatamente da preparação do médium escrevente, ou seja, do psicógrafo. E aí já passamos por várias informações, onde ele busca irmãos espirituais, médios encarnados, uma série de... deve se ligar a Deus através da prece, pedir proteção ao seu anjo de guarda, seu protetor, o guia espiritual, como a gente queira adjetivar. E aí, desse slide aqui, ele chama atenção para um fato importante. Não se lhe deve dar muita importância, veja bem. De repente, a pessoa quer ser médium, psicógrafo, e aí direciona toda a sua vida para aquilo. E ele está dizendo, não se lhe deve dar muita importância, visto que procedem espíritos empregados, por assim dizer, como mestre de escrita para desembaraçarem o médium principiante. Não creais que seja alguma vez espíritos elevados os que se aplicam a fazer com o médium esses exercícios preparatórios. Acontece, porém, que se um médium não colima um fim sério, esse espírito ou esses espíritos continuam e acabam por se ligarem. Vamos recapitular aqui o contexto. Veja bem, não se deve dar importância exagerada a esse sentimento de que precisa escrever a qualquer custo. Não é, porque o próprio Kardec lembra, se depois de um certo tempo você não consegue escrever coisas aproveitáveis, deixe para lá e vá buscar fazer outra coisa. A Seara de Jesus é uma horta cheia de perspectivas e grandes oportunidades. E aí, aqui é que vem para mim o nó da questão. Não creais, seja algumas vezes, espíritos elevados os que aplicam-se a fazer um médium, um escrevente. Veja bem, os espíritos superiores podem fazer isso. Geralmente, eles chamam espíritos outros que estão mais afinados, têm uma energia mais compatível com o médium, e pedem para que eles escrevam através do médium, para desembaraçar o médium, fazer o casamento fluídico do médium principiante com o plano espiritual. Como aquele espírito, que ele chama aqui de espírito empregado. Por quê? Porque ele não é um espírito designado para aquilo, ele foi convidado a ajudar o médium, aí por isso ele chama de empregado. E aí, como não escreve durante um certo tempo, mas consegue fazer esse casamento fluídico, aí os irmãos benfeitores agradecem aquele espírito, e aí vem aquele irmão que foi preparado para se utilizar do médium, transmitindo mensagens do mundo espiritual, mensagens edificantes, orientações, etc. E ainda tem um outro detalhe interessante, é que ninguém pode estar isento da possibilidade daquele espírito que apareceu lá para auxiliar o médium, que ele não queira se apegar ao médium num processo obsessivo. Muitas vezes acontece isso. Não é isso mesmo, senhor Renato? Amadeus, nós sabemos que é um processo natural de uma comunicação espiritual, de uma psicografia. Mas vamos passar para a Helena. Oi, Helena, como vai? Eu queria só pedir aqui a ajuda dos universitários, aqueles que acompanham o estudo através paralelo ao livro,
porque no livro eu não estou me encontrando, não. E a gente estava já nos 50, ou a gente deu um pulozinho, Amadeu? Eu acho que está nos 50, não é? Lá em 50. É, porque está marcado aqui no sábado, nós fizemos o 49, estamos iniciando os 50 agora. Lula, só permita aí. Aqui eu tenho que é o item do 210 no final do Livro dos Médios. Tá certo. Obrigado. Obrigado, Omar. Lá na escola está mais baixo, ou seja, está mais atrasado, mas já é o mesmo material, mas em outro estágio o nível. Meu nome é Helena, é com a senhora. Agradecido. Eu me encontrei. Helena, a palavra. Fale alguém aí por mim, por enquanto. Vamos falar alguma coisa? Sobre o que o Amadeu falou, né? Antes, deixa eu só falar uma adendo. Nesse caso, Ah, sim, sobre a tela. pode falar, Renato. Olha, é o Que você ia seguinte, falar. aqui, Lula quer falar, Omar, Não, eu posso falar. É para você Simone, falar que quer que eu fale sobre o tela, né? sobre o que Pronto. Amadeus leu. Como médio psicográfico, né? Primeiro, a gente tem que compreender que nem sempre tem a organização. Por exemplo, eu tenho um dia que eu vou fazer psicografia, mas nem sempre pode acontecer que ali, naquele momento, não aconteça, né? Como foi dito aqui, né? Pode acontecer que o problema, às vezes, nem é comigo, é porque a conexão, a gente tem uma dificuldade da conexão na internet, às vezes, também a gente pode ter uma dificuldade ali dando conexão com o irmão. O problema pode ser comigo? Provavelmente, né? Provavelmente o problema pode ser com a médium. Dificilmente seja deles, mas pode acontecer também essa dificuldade. Mas isso não pode nos frustrar, né? Eu sempre digo que é igual, a gente está na verdadeira escola aqui na Terra, que é para tudo, inclusive para a questão da nossa mediunidade. A gente não pode nos frustrar, porque alguns momentos vai dar certo, alguns momentos pode não dar certo. Mas o que a gente não pode fazer é deixar de fazer, né? Insistir, porque tudo só se aprimora, tudo só fica melhor quando há o quê? Uma continuidade e é uma mudança nossa. Por que eu falo mudança nossa? Porque eu só vou ser uma boa médium se eu for uma boa pessoa. A reforma íntima nossa é eterna. Por quê? Porque para eu se tornar um espírito melhor, uma médium melhor, eu tenho que ser uma pessoa melhor. E aí, o adendo que eu ia falar, por isso que eu falei, Renato, logo quando eu peguei, se eu podia fazer um adendo, porque logo no início, Amadeu falou sobre o perdão. E, meus irmãos, um questionamento que eu tenho, que às vezes as pessoas conversando comigo, até sobrinho meu e ele e a esposa, ele não, tia, não, eles são evangélicos, não, tia, para perdoar não precisa esquecer. Aí a gente estava num embate nesse momento e aí eu disse, não, para perdoar precisa esquecer sim. Aí, não pode, não precisa, não precisa. E eu vi que não é que eu ia perder essa conversa, eu vi que era uma conversa inócua. Por quê? Porque não ia adiante. Na cabeça dele não precisava, e eu explicava que precisava esquecer, mas não. Aí eu vou fazer meu complemento que eu disse para ele. A questão de esquecer não significa que você não aprendeu. Você aprendeu com aquilo ali. Mas você precisa esquecer, porque senão você vai ficar remoendo aquilo. E isso aí requer muito essa questão do nosso auto-perdão. Até para essa questão que eu falei, que a gente tem que ser um bom médico, a gente tem que ser uma boa pessoa, a gente tem que fazer uma reforma íntima. O auto-perdão é a coisa mais difícil que nós temos para fazer. Se a gente tem mais facilidade de perdoar o outro pelo erro dele, do que a gente tem em nos perdoar. Porque o auto-perdão é que vai nos ajudar, até quando a gente atravessar, voltar para a vida espiritual. Porque se a gente não nos auto-perdoar por aquilo que a gente não alcançou, ou pelos erros que a gente cometeu, a gente vai ficar sofrendo. E muitos daqueles irmãos ovoides, muitos daqueles irmãos que ficam na monoideia, é exatamente a dificuldade do auto-perdão. Por isso, viu, Renato, que eu quis fazer esse adendo, mas não vou fugir do tema, passando aí a palavra para vocês. Helena, já pode falar, Helena?
que eu posso falar, agora eu posso. Agora eu não estou sabendo, é esse tema que está na tela, porque Que tinha está na muita gente aqui tela. perto de mim, aí eu não Tá podia certo, falar. tá certo. É o que está na tela. Entendeu? Olha o seguinte, enquanto ela É como, é liga, como, é como o Val fala, né? certo, É como o Val fala. certo. E eu peguei o gancho dela anteriormente falando sobre pessoas que conhecem e fazem a coisa diferente do que sabe que não é, né? Aí, não creiais sejam alguma vez espíritos elevados os que se aplicam a fazer com o médio exercícios preparatórios. Acontece, porém, que se o médio não colima um fim sério, quer dizer, não é o espírito, muitas vezes, como a gente viu lá, né? Mas é o médio, é a moral do médio, é o que ele, como ele está se portando, é como ele está em pensamentos, em vibrações, tudo isso aí conta para não colima um fim sério. Quer dizer, para colimar um fim, a gente se policiar. O verdadeiro sentido é esse, policiamento de si mesmo. Como diz Santo Agostinho, em 1919, conhece que fazer a ti mesmo. E a reflexão do que está fazendo, se está fazendo certo ou não. Simone, quer falar alguma coisa, Simone? Passa já uma. Eu acho que isso aí tem muito a ver para a gente lembrar da palavra desapego. Desapego. Às vezes, muitas vezes, tem pessoas que elas personificam o trabalho, chamam a entidade de meu, usam muita palavra meu, né? Aí é complicado. Aí acontece esses equívocos que as meninas falaram aí, de se apropriar, porque se o nome já diz, é dar de graça o que de graça receber, a palavra graça está dizendo que é uma dádiva. Então, se eu recebo uma dádiva, eu tenho que passar a dádiva. E não me apropriar dela, me personificar nela e achar que ela é minha. Omar, por favor. Eu acho que desse texto aí a gente pode entender, porque é uma conclusão do que a gente vinha estudando nas sessões anteriores, né? É que aquele médium iniciante, que nós estamos aqui falando do médium iniciante, o médium iniciante, ou quem está se iniciando como médium, vai receber algumas mensagens de algum espírito, só que esse espírito não seria um espírito elevado, porque essa tarefa de treinar o médium, quer dizer, o médium que está iniciando ainda não tem controle total sobre as suas comunicações, as comunicações que recebe, esses espíritos não seriam, então, espíritos elevados, e sim aqueles, como ele fala aí, empregados. E o médium receberia pensamento de pouca qualidade, de pouca importância. Então, ele fala em cima já que não se deve dar muito valor a isso, ao que o espírito ou ao que o médium recebe, porque isso aí seriam exercícios preparatórios, ele fala, e que mesmo também ocorreria com o médium se ele não tiver um fim sério, ou seja, o Kardec aí fala sobre a situação no início do espiritismo, da doutrina, em que havia muita exploração em termos de espetáculo do que um médium recebia. Então, ele aí recomenda que não se dê muito valor a esses exercícios preparatórios, que normalmente são espíritos não muito evoluídos,
e que se o médium insistir e persistir em receber esses espíritos, pode acontecer que eles acabem por se ligarem a esse médium iniciante. Acho que eu Gente, entendi. tá certo. Mais alguém quer falar? Olha, é o seguinte, vamos aqui colocar a seguinte situação. Aqui está falando de uma reunião mediúnica e alguém que está chegando há pouco tempo ou pela primeira vez. Acontece que esse médium, esse, essa pessoa que está chegando, esse ser humano que está chegando, ele tem uma sensibilidade, ele tem uma evolução, ele tem uma condição vibratória que poderá chegar e dizer, a gente presenciar a sua ligação, a sua preparação, a sua maneira de ser, a sua maneira de agir. Nós sabemos que existem os processos que não é preciso estar dentro da mesa, dentro da reunião para dar a psicografia. Já diz André Luiz nos seus livros, quando aquele cidadão, ele era jornalista, ele fazia edição para jornais, e ele ia para uma mesa de um bar, ele fazia uma boa sessão, uma boa redação, uma edição, uma, quando ele estava num bar, psicografando, a entidade se aproximava dele e fazia a matéria que ele colocaria no jornal no dia seguinte. Essa é uma parte. Isso daí nós encontramos, né, Amadeus, acho que os missionários da luz. Pode ser. Então é o seguinte, quando está na mesma mediúnica, nós temos, vamos falar o seguinte, uma certa vez, nós já contamos aqui, que a espiritualidade usa de qualquer meio, tanto ele faz ser evoluído ou não, dependendo da condição. Quem se lembra daquela história que, na redor daquela cidade, a espiritualidade foi atrás de um fariseu, um homem do Sinédrio, e ele não, pedindo para que ele fosse ao redor da cidade, olhar, tentar ajudar aqueles que estavam na epidemia. E ele não foi porque não ia melar sua túnica. Ele foi atrás de um ladrãozinho. E esse ladrãozinho, esse malfeitor, a espiritualidade aproximou-se dele e fez que ele fosse para lá, e ele foi e fez um bom trabalho. Outra situação. A situação do fariseu, do, do sacerdote do Sinédrio, né, lá, sacerdote, e desse ladrãozinho. Ao outro lado, já estava a questão do rapaz que estava no bar fazendo a psicografia, como muitos fazem. Só não é esse que está no André Luiz, não. Vai depender da sua condição vibratória, da sua maneira de pensar. Porque todos nós temos uma sensibilidade para que nós possamos galgar da espiritualidade aquilo que nós pretendemos fazer. Então, o que acontece? O que, na reunião mediúnica, quando a pessoa vai, é claro que existe um processo diferenciado. Aqui a espiritualidade amiga vai também dar o tipo de reunião, os amigos espirituais que faz a programação, que faz Amadeus. Mas também tem aqueles, por exemplo, se tem um espírito que é compromissado com um de nós, e nós vamos para a igreja, nós vamos para a sessão mediúnica, a espiritualidade entende que aquele espírito que está comigo, que também não é evoluído, tem uma afinidade muito grande e não pode afastar-se do médium naquele momento, ele vai participar da reunião mediúnica. A espiritualidade atende. Por quê? Porque na própria hora que o médium evoluiu, o espírito que está ao seu lado, que não quer deixar, por causa do processo de afinidade ou de não afinidade, ele está perto do médium e ele vai ser também orientado, ele pode até modificar a sua maneira de pensar. Outra situação, na situação daí, outra situação é que o amigo espiritual evoluído, ele pode vir através de um médium que nunca deu a comunicação, como eles fizeram com o ladrãozinho, já diz Humberto Campos, ou parece é, não sei se é Neolúcio, um dos dois, depois nós podemos pegar, foi rapidamente, não precisou ele fazer nada. Chegou lá e disse, vamos, meu amigo, vamos.
Outro caso muito interessante foi quando a nossa irmã Sheila, né, quando desencarnou na Segunda Guerra, quando ela terminou de desencarnar, o amigo espiritual chegou, o Dr. Bezerra chegou e disse: Sheila, eu estou precisando de você, vamos trabalhar. Imediatamente ela nem dormiu, nem foi para o hospital, ela não foi, precisou de ir para o hospital. Na mesma hora, Sheila disse: vamos, Dr. Bezerra, estou disposta a participar. Sheila. Todo mundo sabe da história dela. Então, dentro do processo mediúnico, da reunião, também existem esses processos. Pode ser um espírito, espíritos que convivem conosco, aqueles espíritos que estão conosco naquela reunião, ele pode olhar com afinidade, a afinidade de fluidos, ele pode se aproximar daquele médium da psicografia. Ou a espiritualidade aproveita e faz uma ajuda espiritual para aquele espírito que está ao lado daquele médium, naquele momento ele possa fazer uma transição de fluido e o espírito pode trazer a sua mensagem. Existem muitas questões que nós aí temos desconhecimento de causa de tanta reunião espírita. Porque a questão fluídica, a questão de espírito, a questão do ser, daquilo que você é, aquilo que você foi, é totalmente, muito, para nós, seres humanos, quando não temos uma certa condição, não temos o entendimento. Mas estamos estudando para isso. A questão do médio ter o conhecimento, como o Valdez disse, o importante é saber quem esse médium é. Você procura por as práticas, se ele vai a conversa, dá uma palavra de caridade, uma palavra de confortar um, uma palavra de confortar o outro, vai ao hospital, vai isso, aquilo, outro. No seu dia a dia, dentro de casa, é aquela pessoa maravilhosa que entende e compreende dos seus filhos, é aquele que vai para o trabalho e entende, compreende aquele amigo que está ao seu lado e dá exemplo como se deve viver. É a pessoa chegar e dizer mesmo assim, como um caba calmo, tranquilo, sempre faz as coisas boas. Então, isso é o que é o médico, porque todos nós somos. Mas aquilo que a espiritualidade quer é isso, que nós chegamos a um ponto da evolução que nós entendemos melhor a nossa própria vida, a vida do nosso próximo. Então, resumindo, vai depender da capacidade de cada um de nós dentro de uma reunião espírita, dentro de uma reunião. Vai depender da nossa condição espiritual para que nós possamos ajudar a espiritualidade a trazer mensagem para a evolução do próprio planeta. Lá na questão 600, parece que é 690, diz que nós estamos aqui para progredir. E a espiritualidade nos traz coisas boas para progredir. Quando é para fazer só uma coisa e outra, a espiritualidade superior não está presente para isso, nos tentando orientar, porque ele é amigo, né, aquele que uma luz, né, focaliza para que nós possamos trazer uma boa mensagem. É mais ou menos por aí, né, senhor Amadeus Ferreira de Araújo? Perfeito, senhor Renato. Eu vou puxar o próximo slide, deixa eu ver aqui. O próximo slide diz o seguinte: quase todos os médios passaram por este caminho, melhor, por esse caminho, para se desenvolver. Cabe-lhes fazer o que seja preciso para captar a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. O escolho com que topa a maioria dos médios principiantes, o de terem de se haver-se com espíritos inferiores e devem dar-se por felizes quando são apenas espíritos levianos. Então, aí nós temos duas situações bastante elucidativas. A primeira, quase todos os médios passam por esse cadinho, ou seja, por essa experiência. E ele chama aqui cadinho no sentido do sofrimento, do aprendizado, do tempo que leva essas coisas todas. Depois que esse médium está pronto, aí, como disse Renato, ele pode escrever em qualquer lugar, porque aí ele já está pronto, ele já definiu com quem vai trabalhar, ou já definiram que vão trabalhar com ele, porque não é o médium que escolhe o espírito.
É o espírito que escolhe o médium. Então, foi feita a escolha, e aí, dependendo do espírito, trabalha em casa, na rua, no trem, no ônibus, no barzinho, onde quer que seja. Claro que o lugar tem muito a ver com a seriedade e com a importância do trabalho. Renato levantou uma questão bem interessante aí, aquele rapaz jornalista que trabalhava no bar. Ele trabalhava no bar influenciado por espíritos inferiores, que faziam ele escrever fofocas estarrecedoras. Ele destruía as pessoas sob a inspiração de espíritos inferiores. E aí nós estamos vendo aqui embaixo o escolho de tudo isso, na verdade, o médium se vê livre dos espíritos inferiores que o induzem, ele cheio de boa vontade, movido por sentimento de nobreza, mas acaba conduzido por aqueles espíritos inferiores a praticar verdadeiras aberrações. E aí ele deve dar-se satisfeito quando são espíritos inferiores, porque o espírito pode ser inferior, mas pode ser bom. Agora, o problema é quando ele é leviano, é vingativo, é galhofeiro, é o espírito verdadeiramente atrasado e ignorante, que é aquele negócio. O que não é bom, o que eu não tenho, eu não quero que os outros tenham. Isso é um conceito de muita gente. Ele não é feliz, não quer que o outro seja feliz. E aí ele trabalha no sentido de atrapalhar o andamento da boa obra do Mestre Jesus. Aí nós voltamos para os nossos irmãos. Por gentileza. Vamos lá, Helena. Então, eu, com todas essas palavras de Amadeu, eu fiquei analisando, me analisando e analisando alguém que está sempre por perto de mim, né? Não digo não de extrafísico, não. Eu digo de pessoas mesmo físicas. Por quê? Porque tem pessoas, né, não aqui em Natal, mas lá no Piauí, que não admitem espíritos de mensageiros, espíritos de luzes, virem dar mensagens, virem dar recados através da médium, né? Porque ele diz que para ele só vem espíritos tortos, só vem espíritos embriagados, só vem espíritos infelizes, só vem espírito não sei o quê. E um dia eu disse a ele que a espiritualidade não é a gente que escolhe, são eles que escolhem a gente, né? E tem muito a ver com afinidades. O que é que eu estou trazendo para mim? Onde é que eu estou andando? Né? O que é que eu estou absorvendo? Até não precisa nem estar numa mesa de um bar, não precisa estar num centro espírita, mas o que eu estou conversando? E que aquilo dali está me acrescendo e o que está agregando, o que está somando comigo, ou o que está. É tipo o cientista que eu já falei aqui, o copo com as palavras negativas, com as negatividades do ser humano, e o copo com as positividades. E um copo negativo, quando ele vai olhar no microscópio, está lá cheio de bactérias, de micróbios, sei lá o quê. Mas no copo com palavras edificantes está lá água cristalizada. Né? Cientificamente comprovado, nós temos 70% de água, nós somos 70% de águas, então nossas palavras têm poderes. Então, o que a gente quer para a gente pensa, logo acontece. A forma do pensar tem tudo a ver com quem está perto da gente. O que eu estou pensando, será que eu estou fazendo aquela bola de proteção para que nada adentre daquilo que eu tanto trabalhei para edificar? Que a gente trabalha, a gente estuda, a gente faz, aí de repente você dá uma brecha. Abriu a porta, um irmãozinho entra e você chicotada.
aí você, de repente, você se alui, você se atenta, aí você vigia e ora. Logo se fecha a porta, logo você é blindada novamente. Então tem tudo isso, né? Tem tudo o que você, com quem você está, o que você está pensando, o que está atraindo para você mesmo. Penso eu assim. Ô, Renato, 2 segundinhos só, deixa eu complementar, se me permite, a Graci, dar um adendozinho aí na sua exposição. Veja bem, já presenciei isso, médiuns que queria deixar, inclusive, o trabalho por só dar passividade, ou melhor dizendo, só se manifestarem por seu intermédio espíritos sofredores, doentes, bêbados, cachaceiros, obsessores, etc. Então, acreditava aqueles médicos que tinha afinidade, estava obsediado, tinha afinidade com aqueles espíritos. E aí vem o irmão espiritual e esclarece, não, meu irmão, veja bem, a gente retroage lá em André Luiz, Missionário da Luz, capítulos 11 e 12. Por ocasião da preparação de uma encarnação de um médium, são atribuídos recursos para que ele trabalhe determinada faixa de irmãos necessitados. Tem médios que dão passividade com mais preferência a espíritos oriundos de internações longas, de situações de... Outros espíritos envolvidos com acidentes graves, outros envolvidos com violência, outros com bebedeira e etc. O médio é bebedor, é violento, etc. Não, é que os recursos deles favorece o trabalho da espiritualidade para atender aquele tipo, aquela natureza daquele irmão. Não é que ele tenha, que ele esteja obsidiado, é que ele tem recurso para aquilo. Aí a gente vai lá no Bezerra, veja bem. Lembro do irmão João Cecílio nos orientando. Os médios de cura são médicos espirituais. Então, eles não trabalham com obsessão. Mas eles não trabalham porque eles têm aquela atribuição de cura. Mas eles podem trabalhar no processo obsessivo. Poderia, sim. Agora, só que eles vieram preparados para trabalhar com curas e não com obsessão. Deu para entender, minha gente? Renato? Alguma coisa? Quer falar, Omar? Val, quer falar? Porque Simone? quando o Amadeu falou, aí eu lembrei de mim, né? Porque quando eu vou na casa de caridade no dia anterior, na quarta, eu só trabalho na psicografia. Mas exatamente porque no outro dia eu trabalho dentro da cabine, né? Na cura. E aí eu lembro, eu realmente eu consigo trabalhar na desobsessão que lá tem também. Mas por que eu não trabalho? Porque é a energia, né? É como ele disse mesmo. Não é que eu não posso, eu até posso, mas você sente a energia que é completamente diferente. Então, eu fico receosa, até porque já me direcionaram para aquele serviço mesmo, mas eu só estou dizendo assim, Valderice, né? Porque a espiritualidade é tão perfeita que ela já te direcionou, já me direcionou para a psicografia e lá eu estou. Mas eu, por exemplo, se eu batesse o pé na minha ignorância, vamos colocar aí, falando, não, eu quero trabalhar na desobsessão, que eu não trabalho lá no Bezerra. Eu sei que não seria bom para mim, Valderice. Por quê? Porque fico com a energia, né? Querendo ou não, ainda eu fico com a energia, porque a energia que você trabalha não sai, terminei meu trabalho, acabou. Não, não é assim, a gente continua trabalhando, a verdade é essa, né? Sobre o tema aqui, né, posto, eu sempre digo que nós vivemos numa escola. Então, aqui ele fala que o médium principiante, ele vai ter espíritos inferiores, né? E depois ele vai vindo outros tipos de espíritos. É igual a escola, meus irmãos. Um professor de pós-doutorado, ele não vai dar aula para uma criança que está sendo alfabetizada. Entendeu? Não é que o professor que está dando aula para o que está alfabetizado seja uma pessoa ruim, nada. Não, ele vai ter menos conhecimento, mas ele está te preparando para um dia que você for pós-doutor, doutor, o que seja, você tenha essa capacidade. É o que é a mediunidade, é a mesma coisa, seja ela qual for, nós estamos falando de psicografia, mas seja ela qual for, você vai começar com aqueles que estão te preparando, e aqueles que estão te preparando não precisa ser um expert, basta ele ter um conhecimento maior do que você para lhe passar conhecimentos, práticas, e assim vai. Então, é só esse complemento, porque eu acho que já trataram
sobre outro aspecto, a Glaci, Amadeu, Renato, e aí eu só quis realmente, como diz, acho bonito, a Amadeu falando, debulhar sobre o assunto, sobre essa perspectiva. Valdez, você falou aí um negócio que eu achei tão interessante, eu vou dizer mais releve. Quando você diz que um doutor não vai dar aula a uma criança, eu, num certo ponto, disser que não concordo, porque o doutor que passou pela face da terra, se chama Jesus de Nazaré, foi atrás das crianças. Aí eu fiquei para lhe dizer isso. Mas eu entendi o seu raciocínio, tá certo? Aí Jesus Certo, veio para todo, certo, tranquilo, Renato. tá certo? O seu raciocínio, mas aquele que realmente veio para nos ensinar, ensinou um bocado de criança, né? Um de criança, tanto espiritual como materialmente falando. Mas vamos voltar aqui. Quando nós estamos desenvolvendo uma mediunidade, quando nós chegamos a um centro, temos responsabilidade para trabalhar numa equipe, para que nós possamos desenvolver ou aprender a conviver dentro de um sistema mediúnico. Muitos de nós buscamos a nossa mediunidade, a psicografia, para fazer um livro. Ou, quando nós estamos na mesa mediúnica, os amigos espirituais, na realidade, poderão estar trabalhando para tudo, e principalmente para que nós possamos ter um entendimento melhor e começarmos a ajudar aqueles que estão em sofrimento e dor. Então, ele vem, traz para a mesa mediúnica, traz para a mesa de obsessão, de desobsessão, um trabalho qualquer, ou estando na mesa mediúnica para que um espírito possa vir, ter o entendimento e saber que existe o caminho entre o mundo espiritual e o mundo material. Essa é a proposta, é uma das propostas que a espiritualidade nos traz. E quanto à questão, já nós estamos aí, a primeira parte, nós estamos colocando também um ponto da, da último parágrafo, né? São os espíritos que realmente não tratavam. Mas vamos fazer o seguinte, nós estávamos lembrando aqui, Amadeus, naquela questão de os espíritos se aproximarem da gente, quando nós temos uma certa condição evolutiva, ou quando nós estamos nos preparando para nós entender, compreendermos o ensinamento de Jesus, qualquer médico, nós médicos temos o conhecimento. Você se lembra daquele espírito que estava quebrando a vidraça daquele servidor público da França, Amadeus, na Rua Xavier? Capítulo 14 das manifestações físicas espontâneas. Aí, aquele espírito que estava sacudindo pedra perguntou, depois de uma leitura que é muito interessante, chamar a polícia, chamar isso aí, para saber que ele estava jogando pedra. Quando Kardec foi estudar aquele caso, aí o espírito, Kardec disse, por que não joga pedra em mim? Disse, não, eu não posso jogar pedra em você, não, porque você tem alguém ao seu lado que não permite que eu faça isso. Não é assim, Amadeus? E era São Luís que ele estava se referindo, né? São Luís. E por que não sacudiu o pé de Kardec? Porque São Luís estava lá. Quando nós estamos praticando atos de ação boa, poderá existir vários espíritos não evangelizados tentando nos tirar a concentração ou tirar daquele movimento. Mas quando nós estamos com a fé tranquila, uma fé boa, de esperança, tem alguém que está do nosso lado e diz, não, esse daqui você não pode mexer. Então, você fique lá, ele vai ficar aqui, ele vai fazer o nosso trabalho. Então, é a atuação do mundo superior sobre o mundo inferior. Mas o médium tem de estar preparado. Tem de estar preparado como? Não é preparado porque você todo dia faz uma psicografia, não. Psicologicamente, você praticando bem e a caridade. Você tendo o raciocínio lógico da vida para que nós possamos entender e compreender que aqueles que estão lá atrás, nós temos de erguer a nossa mão.
porque aqueles que estão lá na frente estão erguendo a mão para nós. E a gente procura fazer. Teresa Dávila, quando foi atravessar aquele rio, né? Ela foi e atravessou. Foi, atravessou e pôs o falso e desceu do rio. Quando da fé alguém chegou e passou, a- alguém chegou, pegou na mão dela e puxou. Quando chegou, ela viu que era Jesus. Aí Jesus disse, você tem um amigo. Ela disse, mas são poucos amigos que eu tenho. Então, mas naquela hora o Jesus foi que puxou na mão dela e sustentou. Então, são esses casos que a gente encontra dentro da doutrina do Espírito, e nós temos de entender o seguinte: nós somos médicos que vai depender da nossa condição psicológica, de entendimento, de compreensão, de amor, de fraternidade, de tolerância, de paciência, e tantas outras mais, para que nós possamos entender e compreender que nós estamos aqui na face da Terra para ajudar a Jesus, como os 12 inicial veio para ajudá-lo, que ali já foi programado, ajudar a ele na manutenção da criação e a manutenção do reino de Deus aqui na face da Terra. É por aí que nós entendemos. Ô, Renato, Amadeu, só uma sugestão. Eu acredito que, da vida a hora, a gente já podia passar para o próximo slide. Sabe? Só uma sugestão. vamos passar para o próximo, só corroborando aqui rapidinho com o Renato. O irmão Jaime Menescal me dizia que o melhor investimento que nós podemos fazer aqui, na experiência física, é constituirmos amigos, porque nós vamos ter o reconhecimento na vida espiritual. E aí Teresa Dávila disse que tinha poucos amigos, só que o amigo que ela tinha valia pelos outros, sozinha. E aí, só corroborando aqui com o que Renato disse, já vi, inclusive, me permita a particularidade, eu já vi, inclusive, principiantes que querem escrever livros. Renato, você tem toda a razão. É muito natural o médium querer escrever livros. Só que tem um detalhe. Não é o médium que escreve os espíritos que vão escrever livro por ele. É o espírito que escolhe o médium. E aí eu já tive a oportunidade de ver, no mesmo centro, um espírito só escrever por 2 médiuns livros, obras. Traz um capítulo com um, traz um capítulo com o outro, e assim sucessivamente. A escolha é do lado de lá. O que a gente precisa fazer, como o Renato falou, é nos tornarmos merecedores da confiança dos irmãos. Porque se o projeto for para a gente escrever, a gente escreve. Se não for, a gente vai ficar trazendo mensagens edificantes que têm uma importância capital para a comunidade que a gente vive, e não apenas para o mundo, mas para a comunidade. E muitas vezes nós somos médios para a comunidade, não para o público em geral. Mas vamos passar para o próximo? Amadeus, por favor. Nilma ergueu a mão. Nilma, levantou aí a mão, deixa a Nilma falar. Fale, Nilma. Eu estava ouvindo essa questão do... Assim, eu estava ouvindo vocês e estava... hoje, a gente, enquanto estudante, eu não digo que sou espírito de canto nenhum, não, eu sou estudante. Aí, assim, a gente precisa, e as casas também, preparar esses médios, porque os médios que estão chegando para estudar, principalmente os ESD da vida, eles estão pensando que já pode fazer justamente isso aí que o senhor Amadeu acabou de dizer, escrever livro. Só que não quer ter a paciência de parar e estudar e sentir a energia daqueles irmãos quais os que vão dar essa condição no futuro ou não. Não consegue compreender que a mediunidade é uma missão, um mandato, como queira dizer, divino, e que a gente precisa respeitar e se preparar para trabalhar esse campo, sabe? Aí, a gente, em tudo, na questão mediúnica, a gente precisa ter paciência. E estudando. Estudando e sempre vigilante. Mas... muitos médios hoje,
quando diz assim, olha, você vai precisar fazer o médio, o ESD vai precisar de estudar, o pessoal já quer escrever, ou então já quer dar passividade fora da hora, sabe? Maravilha, bravo, viu, minha querida? E outra coisa, tem muitos deles que até fogem, não querem estudar, não querem se preparar e acham que estão querendo atrapalhar a vida deles e eles fogem do compromisso. Mas vamos aqui no texto, vamos ver o que é que nos diz o próximo. E aí, complementando, o escolho com todo... Ah, esse aqui a gente já viu. Não. O escolho com que topa a maioria dos médios principiantes é o de ter de haver com espíritos inferiores e deve dar por satisfeito. Toda atenção precisam por em que tais espíritos não assumem predomínio, porquanto, acontecendo isso, nem sempre lhe será fácil desembaraçar-se deles. Então, é uma repetição do parágrafo anterior que nós já vimos, mas a segunda parte, toda atenção, precisam pôr em que tais espíritos não assumem predominância, ou seja, veja bem, quando você chama o espírito, isso nos reporta lá o capítulo 14, aliás, capítulo 16, quando Kardec orienta, você prepara em casa 15 minutos, e aqui também trata disso, no capítulo 17. Veja bem, você faz 15 minutos hoje, mais 15 minutos amanhã em casa. Hoje a gente tem orientação da espiritualidade não fazer esse exercício em casa, mas na casa espírita que tem o apoio da espiritualidade. E isso é importante. Mas tem que ter todo cuidado para que esses espíritos que querem escrever por nosso intermédio, ou que nós chamamos para ele vir escrever por nosso intermédio, ele não assume o controle da situação, porque nos processos obsessivos é exatamente isso que acontece. Primeiro se celebra, numa obsessão simples, celebra o espírito com o médium, uma simpatia entre eles, é um verdadeiro namoro. Isso é obsessão simples. O espírito se comunica através do médium, não deixa outro se manifestar, só ele que tem as informações sabe tudo, e convence o médium que são dois missionários. Passa por um processo mais aguçado, que é o mais grave do processo obsessivo, que é a questão da... Eita, fugiu o nome agora. Depois da obsessão simples, que o espírito passa a dominar o médium. E daquele estágio para um processo de dominação completa, que é a subjugação, é um passo. É um verdadeiro passo. Então, tem que ter muito cuidado para esse espírito que quer escrever por a gente não assumir o controle das nossas ações. Renato Martins, é com o senhor. Nós conversamos sobre esse ponto nos espíritos inferiores, a questão sobre a questão mediúnica. Então, Amadeus, como nós já falamos, na realidade, nós temos de trabalharmos, procurarmos da melhor maneira possível, buscarmos a nossa condição vibratória, certo? Para que nós não venhamos trazer algo que não traz algum sentido justo da própria vida, dos processos da vida. Por quê? Nós sabemos que existem os espíritos não evangelizados que têm a influência muito grande sobre nós, mas nós é que devemos procurarmos, com o amparo de Jesus e da espiritualidade amiga, como já falamos aqui, buscarmos para que nós não venhamos trazer mensagens que não tenham nenhum teor de engrandecimento para o próprio espírito, para nós mesmos. Então, são muito importantes. Alguém quer falar? Renato, só queria fazer um acréscimo, além dessa questão que você falou da vibração, como eu estou vibrando, né? O que eu estou vibrando, que também muito disso entra essa reflexão que foi feita lá atrás por Aglaci, que também por Amadeu, de que às vezes a pessoa se chateia porque está recebendo irmãos com menos conhecimento, irmãos, né, mais ignorantes, e aí muitas vezes no próprio centro espírita eles ficam falando bem assim, olha, cuidado, viu?
porque o que é que você está pensando, o que é que você está fazendo, e não necessariamente é isso, como já foi explicado anteriormente por Amadeu. Mas outra coisa que é fundamental para que você não seja subjugado, né, por esses irmãos, né, e eles possam ter domínio sobre você, é exatamente o que, com pequenas frases, né, Chico o tempo todo, por meio de Emmanuel, na verdade, Emmanuel por meio de Chico, nos disse, né, uma pequena frase que ela é fundamental, meus irmãos, que é algo que nós estamos fazendo aqui, espíritas instruímos, né? Então, tem isso que Renato disse, né, da questão da caridade, de você tornar uma pessoa melhor, tudo que isso vai te aumentar a sua vibração, você vai estar em outro estágio, né, vibracional, mas é fundamental a gente estar aqui para desenvolver duas coisas, a moral e a inteligência. Então, isso que Renato disse seria a moral, e a inteligência por meio da instrução. Então, como é importante nós nos instruirmos. Para quê? Porque a gente vai detectar, né? Aquele irmão que está perto de nós é um irmão pseudo sábio, que ele é enganador, mas ele é um pseudo sábio, é um irmão né, superior, é um irmão, né, ignorante. Então, tudo isso é fundamental, porque é aí que eu não vou ser subjugada. E aí eu também tenho que me colocar. Eu estou me achando. Então, se eu estou me achando, eu vou atrair quem? Quem também se acha, entendeu? Aí vem um do sábio. Então, a humildade também é uma qualidade fundamental para o médium. Então, só esses acréscimos assim para fazer, porque é o que diz, né, para evitar que você não seja subjugada, para evitar que você que não tenha o domínio do irmão, vamos ter humildade, porque muitas vezes você começa, não é mais você, sabe? Não é mais Valderice, é aquele espírito que eu recebo, é aquele, e tem que ter muito esse cuidado, porque a gente é a gente, né? É óbvio que nessa vida eu sou Valderice, na outra eu posso ser qualquer outra coisa, mas nessa eu sou Valderice. Então a gente é a gente. Então o que eu estou fazendo de melhor para que eu seja esse médio que possa realmente aproveitar essa encarnação, já que foi dada essa oportunidade. Então, todo esse questionamento a gente tem que fazer em nós, e não é só questionar, mas o questionamento ele é fundamental. Eu tenho que me instruir e tenho que também desenvolver essa moral, que é como o Renato disse, que vai fazer com que eu tenha uma boa vibração. Vamos passar para a Fran. Diga, Fran. Ia só completar o que Dona Val disse, quase não com a mesma palavra, mas o melhoramento da gente, né? Porque quando a gente começa a estudar e vai entendendo como funciona, principalmente a questão da energia, eu já ouvi o pessoal comentar que a gente precisa ver com quem se afina, né? Assim, a gente vai, de acordo com o que a gente é, com o espírito, com a energia que vai se afinar. Então, é melhoramento sempre. Por isso é bom tentar os melhores sentimentos possíveis, para que não, principalmente a humildade, para que não haja tanto do atropelo para quem for psicofônico. E até a gente mesmo que tem, que a minha não sei não, mas a gente vai trabalhando, uma hora desculpa. Lula. Eu pedi a palavra só para... Não sei se a Amadeu percebeu que o slide que está aí em líder, ele repete até o meio, ele repete o último que você leu. Eu lembrei que a gente está repetido. Val, é interessante o que você falou e que nós estamos aqui conversando, é porque normalmente o fluido que nós recebemos da entidade não evangelizada é um, e é aquilo que você, quando nós estamos em contato com o espírito evangelizado, o fluido é outro. Então, nós reconhecemos o espírito pelo seu fruto e pela sua luz. Normalmente se diz isso, mas pode haver outras maneiras de pensar. Mas o espírito não pode manipular um fluido e nem a luz. Então, são casos que nós temos de encontrar no nosso dia a dia e nós procurar melhorar a nossa condição vibratória para que o nosso fruto seja aquele fruto de você chegar como um Chico Xavier, quando a gente diz que eu não teve o prazer, chegava o quarteirão da casa dele, a gente já estava sentindo o fruto dele.
Aí, aí uma coisa maravilhosa, viu? Né? E se a gente tivesse uma evidência, já estava vendo o clarão. É, Imagina de Jesus, né? Imagina de Jesus, quando ele chegava. ali é a luz do mundo, onde modificou tudo. Amadeu Ferreira. Tem até, Lula, tem até um texto que fala sobre quando Jesus chegava, o que você sentia. Renato, perfeito esse seu, rapidinho, Amadeu, perfeita essa sua consideração da questão do fluido, porque realmente é diferente, né? O fluido, a gente que sente o cheiro também, né? Muitas vezes é diferente. Mas quando eu falei a questão da instrução, por exemplo, isso só se sabe pela instrução, por ter o conhecimento e também de ter a sensibilidade, porque nem todo mundo tem a sensibilidade de sentir esse fluido mais leve, que é uma delícia, né, agradável, e aquele mais pesado. Eu tenho essa sensibilidade, eu percebo também isso. Mas nem todo mundo tem, mas isso também requer conhecimento, né? Então, mas foi ótimo esse seu acréscimo aí, porque realmente é uma diferença grande mesmo. Só para fazer um adendo, perfeita a sua exemplificação. Helena. Não, é porque quando o Val falou aí no cheiro, eu costumo, né, sentir cheiro de rosas, né, quando eu estou recebendo algum passe, principalmente lá na medicina da alma, é impressionante. E dessa última vez, Val, por sinal, estamos sentindo falta da sua presença na quinta-feira, é impressionante. E nessa quinta-feira eu senti um cheiro de ervas, de cura, sabe? E eu não sei quem foi que chegou junto de mim, só que eu vi uma senhora que ela era curandeira em outro tempo, e ela teve como se tivesse sido um AVC, porque ela estava com o corpo lado esquerdo totalmente morto, né? E ela tentava curar só com mais um cheiro de erva tão grande. Foi assim, Maravilha. foi uma coisa assim perfeita, sabe? Ela tentava curar a bichinha só com a mão direita, sabe? Foi uma coisa assim, para mim foi ímpar, porque eu nunca tinha passado. Essa daí foi uma das experiências também que eu tô passando por experiências aqui que é sem palavras, é ímpar. Val, só mais um adenozinho. Nós estávamos sentindo, um certo dia aí atrás, uma semana atrás, nós estávamos sentindo mau cheiro aqui dentro de casa. Aí foi na segunda-feira, tá? Nós já sentimos, eu sentia, as meninas sentiram também. E minhas filhas, elas trabalham, são evangelizadoras infanto-juvenil, tanto no SEI como em Ponta Negra, na Casa do Caminho. Elas são evangelizadoras infanto-juvenil. Então, uma estava indo, a outra normal. Quando chegaram lá, eu disse: olha, vocês vão, façam a sua parte, depois todo mundo faz. Tudo bem, foi lá, fizeram a parte dela, deram a aula normal. Aí disse: vamos tomar passe. Aí uma esqueceu a bolsa dentro da sala onde elas estavam trabalhando. Aí disse: vamos lá buscar. Quando chegar lá, sentiu o mesmo mau cheiro que estava sentindo em casa. Estava sentindo em casa. O que aconteceu? As duas saíram e foram tomar passe. Olha como são as coisas. Enquanto umas podem, como a Graci, como eu já citei muitas rosas, ou em hospital, normalmente a gente sente a, o, o cheiro do éter, normal, né? Cheio de éter. Aí acontece isso, mas também nós podemos sentir outros cheiros que não sejam agradáveis. Muitas vezes é necessário a gente tomar um passe, um centro, tomar um passe, isso daí, ou fazer nossas peças para que ele possa tirarmos esse mau cheiro, ou, vamos dizer assim, esse, esse alguém que estava nos trazendo esse mau odor para dentro do nosso lar.
Então, são coisas que acontecem. Eu estou falando isso só por experiência e para acontecer. Tanto como a Graci sente de um jeito desagradável, né? E também pode acontecer casos totalmente diferentes das coisas. Mas vamos sentir o cheiro de jasmim, né? A planta de Alta de Souza. Vamos lá, Amadeus. Olha, eu acho que nós estamos chegando aí ao final, já são 15 minutos. Eu acho que a gente já pode partir para o encerramento. Agora, eu gostaria de pontuar rapidamente. Franciele foi muito feliz quando levantou a questão da necessidade do estudo, do teórico, estudo teórico, que você estuda o teórico e depois você aprende a colocar na prática. É fundamental isso. A teoria é de uma importância capital. Por outro lado, o Renato levantou a questão da sensibilidade do médium em detectar a presença de irmãos ao nosso lado, o cheiro, o barulho, etc, etc. E aí, uma coisa que me passou na mente na hora que Renato estava falando, e depois Valderice, etc., veja bem, é exatamente através do preparo que Franciele se referiu, você começa a fazer esse discernimento. Ora, um benfeitor espiritual se aproxima de você, ou fala com você, ou por seu intermédio, sempre aconselhando, ensinando, dando sugestões positivas, conduzindo você a uma melhoria. Mas você vai se deparar com um irmão perseguidor, obsessor, mentiroso, etc., ele muitas vezes tenta lhe derrubar, e ele se impõe. Ele não pede, ele força a barra. Aí dá para você. Com aquilo que Franciele lembrou, dá para você descobrir quem é bom e quem é mal, só por essa imposição que ele se pretende. Estamos chegando ao final aí, e aí nós pedimos à dona Graci que no final fizesse o encerramento, porque a abertura foi toda masculina. Agora, o encerramento vai ser feminino com as nossas positivas vibrações. Que Deus, na sua infinita bondade, nos cubra de bênçãos e luzes. Que Nossa Mãe Maria Santíssima continue espargindo o seu amor sobre todos nós, em nossos lares, nossos trabalhos, em nossas vidas. Que sejamos sempre luz. E que nossa irmã Graci interprete os nossos sentimentos, a nossa gratidão e o nosso desejo de uma semana que começa amanhã, repleta de grandes realizações para todos nós. Paz com Jesus, Graci. Graci, um momento. Graci, eu passei há pouco tempo aqui uma música para vocês no grupo. Amigos são o que são, o que são, parece, a música. Essa letra de Laelder, nosso amigo Laelder, Rodrigues, tá certo? É muito gostosa a música, viu? Vocês vão achar altamente interessante, tá certo? Grande médio Laede, viu, Renato? Grande médio. Tá bom. Agradecer. Vou salvar e da próxima vez a gente vai abrir com ela, harmonizando-se até começar. Preste atenção que nós vamos fazer sábado. Então, com toda essa harmonia, eu estou sentindo ela aqui, estou ouvindo ela aqui. Então, com essa harmonia, com essa sintonia com o Pai, com toda essa gleba de luz que nos acompanha, que nos envolve, dependendo de cada um, do seu merecimento, do que estamos fazendo, da reflexão do nosso dia a dia, do que deixamos de fazer. E também, como fala o nosso apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses 5, em tudo dai graças. Agradecemos então ao Pai pelo ar, pela vida, pelo amor, também pelo que nos foi tirado, porque Ele sabe o que é dado sobre o nosso fardo, o que nós podemos carregar. Que Deus nos abençoe, tanto os físicos como também os extrafísicos. Que Deus, Nossa Senhora, abrace com seu manto, derramando sobre todos nós bênçãos, bálsamos de flores, de jasmins, de violetas, sobre toda a humanidade sofredora, sobre todos aqueles que estão aflitos, sobre todos aqueles que estão implorando,
Como diz lá nos Mensageiros da Luz, perdão, perdão. E então, é com essas palavras, Pai amado, receba o nosso agradecimento, receba a nossa carinhosa bênção para o dia de hoje, para o dia de amanhã, para o sempre. E que nós não somos o infinito. Temos o dia que nós vamos se levantar e já não estamos mais nessa casa, e sim, já estamos em outra casa. E que saibamos escolher o que for edificante para quando chegar na outra casa, sermos bem recebidos por aqueles que tantos nós almejamos reencontrar. E com essas palavras, a gente diz: Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, desculpa, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia ao órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda por tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar ao progresso, de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde possa refletir a vossa imagem. Com essa prece, Pai amado, Maria de Nazaré, Jesus, nosso irmão mais velho e governador planetário, e toda essa egrégora de luz que fazem parte do nosso estudo, nos intuindo, nos educando, a nossa mediunidade, a nossa consciência do que é bom, do que é reto, do que é edificante, do que Jesus nos ensinou e nos ensina, a direção que devemos seguir. E então que com todas essas palavras não passe de um ouvido para outro, mas que se eternalize dentro de cada um de nós, ressignificando, ressurgindo todos os dias, todos os momentos, através dos pensamentos elevados, vigiai e orai. Que assim seja. Muita paz e muita luz. Gratidão a todos os mensageiros de luz que aqui também se fazem presente, a todos vocês que também doaram os ouvidos para a prece final. Bom dia, Brasil! Tomei tua palavra, Amadeu. Bom dia, Brasil! Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia, Bom bom dia a dia, bom todos. final de semana. Obrigada, meus irmãos. Bom final de semana a todos. Bom dia e boa semana. Bom dia, bom final de semana. Posso sair agora?